Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galiléia não surge profeta." E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Porque todo que nasceu de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Primeira carta de São João 5,4. Um bom dia a todos, 5 de abril, na quarta semana do tempo quaresmal. Hoje o Evangelho mais uma vez nos traz a dificuldade de crer, o contexto da fé. Algumas pessoas envolvidas por essa palavra de Deus, abrindo-se a essa palavra de Deus, a graça presente desse Senhor no meio deles, acolhiam essa palavra de Deus, abraçavam essa mensagem que Jesus Cristo lhes transmitia. Também nos relata o texto de hoje que alguns soldados disseram que ninguém jamais havia falado como Jesus. Ninguém na história da humanidade foi capaz de tocar o coração dos homens como Jesus de Nazaré. Tocar o coração, adentrar-se ou deixar com que essa palavra de Deus adentre ao coração do homem, é um gesto de abertura do homem a essa recepção de Deus. Muitas vezes nos deparamos no transcorrer da nossa vida com pessoas que também duvidam dessa presença de Deus, dessa palavra de Deus que é transmitida por Jesus Cristo. Os chamados ateus, pessoas que não se abrem a essa graça presente de Deus. Papa Francisco recorda que para um cristão a vida não é resultado do puro acaso, mas é fruto de uma chamada e de um amor pessoal. Assim Deus chama cada um de nós, mas a resposta que cada um de nós dentro da nossa abertura nos concede é diferente. Nenhum de nós está aberto no mesmo tempo a essa recepção da palavra de Deus. Ali nós temos os mestres da lei, os doutores, os sumos sacerdotes, na dificuldade de acolher essa palavra de Deus. Talvez tinham a intelectualidade, o conhecimento, mas não souberam interpretar o momento em que viviam. Não souberam interpretar essa palavra na raiz desse amor de Deus a cada um de nós. Requer esse chamado de Deus a todos nós uma abertura que seja plena e total. Corre no caminho da perfeição quem possui o coração dilatado na confiança em Deus, escreve Santo Afonso de Ligório. Assim nós corremos a esse encontro de Deus, nós dilatamos o nosso coração a Deus quando nós confiamos. Mas para que nós possamos confiar plenamente em Deus, existe o passo de abrir-se a essa oportunidade, uma convivência com Ele, dessa interiorização de Deus, de buscarmos na profundidade do nosso coração, do nosso ser, essa presença de Deus que ali está. Deixar com que a voz de Deus fale ao nosso coração, deixar com que a voz dele possa ecoar dentro de cada um de nós, desse Deus que vai nos falando, desse Deus que transmite a sua palavra, dele que nos envolve no nosso dia a dia. Apaixonar-se por Deus requer sempre com que nós possamos ir ao encontro dele, à recepção dessa palavra de Deus, a darmos a oportunidade de que esse ato possa ocorrer no transcorrer da nossa vida. São Felipe Neri nos deixa um texto onde ele vai dizer: o coração do homem pode ceder às más paixões, pode dar ouvido às tentações nocivas disfarçadas sobre vestes convincentes, mas também pode opor-se a tudo isto.
Por mais difícil que seja, o ser humano foi feito para o bem, que o realiza verdadeiramente, e pode também praticar esta arte, fazendo com que certas disposições se tornem permanentes nele ou nela. Assim, o coração do homem pode ceder às diversas seduções que o mundo vai nos colocando no nosso dia a dia. Isso nos afasta de Deus, da compreensão de Deus. Onde está o nosso coração, ali também está o nosso tesouro. Agora, diferentemente de tudo isso, o homem pode se voltar contra toda essa sedução mundana. O homem pode procurar aquilo que é a sua própria essência, que é o bem. Ele realiza a prática da arte do bem. Ele deixa com que essa disposição seja permanente no seu coração. Dessa presença de Deus que vai transformando, dessa presença de Deus que vai agindo, da palavra de Deus que vai nos moldando no transcorrer da nossa vida. A fé nos leva ao encontro com Jesus Cristo, mas é uma opção de cada um de nós. Se abraçamos a fé, se abraçamos a Deus, se abraçamos a essa palavra de Deus, essa perspectiva que Deus nos dá e a esperança da vida eterna, ou se nós vivemos as desilusões e as ilusões que muitas vezes nos arrastam nesse mundo sedutor e plenamente terrestre e materialista. Um bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.